Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje vamos ficar com a obra mais popular da Alemanha. Vamos analisar a obra de Spitzweg, o pobre poeta. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização do nosso canal e vamos continuar com as análises do romantismo alemão. Hoje vamos falar de uma obra que é fascinante de várias formas. Primeiro, ela é de Karl Spitzweg, que é o pintor mais popular da Alemanha. Segundo, esta obra é a obra que mais vezes foi roubada na Alemanha. E terceiro, que ela é uma obra que foi roubada. Ou seja, eu podia estar a gravar um vídeo para a playlist Obras de Arte que não podemos ver, mas, na verdade, até a podemos ver. Hoje vamos analisar esta obra. Esta é a obra O Pobre Poeta, realizada em 1839, da autoria de Karl Spitzweg. E vamos começar com uma história. Em 1976, o artista perfumático Olay roubou da National Gallery, em Berlim, aquela que era conhecida como a pintura preferida de Hitler. E levou-a para casa de uma família turca, pobre e imigrante, para pendurá-la na parede. Obviamente que na altura isto foi um enorme escândalo. Esta obra era a obra preferida de Hitler. E assim, Olay pegou nela e entregou a uma família pobre. Claro que ele foi preso, a obra foi recuperada e voltou para o seu museu. Mas a história não acaba aqui. A 3 de novembro de 1989, um jovem empurra um companheiro numa cadeira de rodas pelo Palácio Charlottenburg, em Berlim. Quando chegaram à sala, onde esta obra de Karl Spitzweg se encontra, os dois amigos cortaram os fios que seguravam dois dos quadros em exibição com uma ferramenta que tinham mantido escondida. O alarme soa. Os guardas do museu bloqueiam o caminho dos dois intrusos, mas estes escapam no meio da multidão. Com eles, levam esta obra, O Pobre Poeta e também A Carta de Amor de Karl Spitzweg. E as obras, as duas, nunca mais foram encontradas. Porque Spitzweg é um pintor extremamente popular na Alemanha, as suas obras são muitas vezes roubadas. No outono de 1992, 36 obras de Karl Spitzweg faziam parte da lista de obras desaparecidas do Departamento de Crime da Alemanha Federal. Um dos motivos de roubo é o facto das obras serem do tamanho pequeno, o outro, a sua popularidade. Vamos conhecer Karl Spitzweg. Ele nasceu em Munique no ano de 1808 e, por pressão do pai, tornou-se farmacêutico. Em 1833, logo após a morte do pai, abandonou a profissão que odiava e, graças a uma pequena herança, tornou-se então pintor. Em 1837, vendeu as suas primeiras duas obras. E este, O Poeta Pobre, é desta fase inicial da sua carreira. Na verdade, Spitzweg pintou duas versões desta obra quase idênticas, sendo que uma das versões estava em Berlim até ser roubada e a outra está em Munique, no Neue Pinakothek. Spitzweg nunca casou e gostava muito de viajar. Ele sabia por experiência própria como era viver numas águas furtadas, pois em 1833 mudou-se para o último andar de uma casa em Munique. Segundo ele, a vista era magnífica, em especial por poder ver à sua volta os telhados, as chaminés, as janelas. Este pequeno espaço lembrava de um castelo em ruínas. E esta felicidade do pintor de finalmente poder viver da sua arte, mal, mas poder viver da sua arte, de ter o seu espaço próprio por cima. Portanto, ele estava nas águas furtadas, que é o último andar de um prédio em Munique. No centro de Munique, ele podia ver os vizinhos, os telhados, o céu. Isto dava-lhe um grande conforto. E quando nós olhamos para a obra de Spitzweg, também percebemos que ele é um romantismo diferente. Nós temos estado a fazer análises neste canal do romantismo alemão. Vou deixar aqui alguns links, alguns cards. E vocês percebem que esta obra é muito diferente. O romantismo tem dentro de si várias vertentes e a vertente de Spitzweg é uma vertente mais popular. As pessoas gostam ainda mais e é algo que também reflete o que foi a vida dele. Desta janela avistamos a cidade de Munique, uma cidade com o seu rei e corte e mais de 100 mil habitantes nesta altura. Esta Munique de Karl Spitzweg era uma cidade em profunda transformação. Desde a chegada ao poder do rei Luís I, em 1825, a cidade estava em obras. Alargaram-se as ruas medievais, com avenidas fantásticas, criou-se o arco, aquele arco tão famoso. Enfim, a cidade estava a ser
pensada para o futuro. Era uma cidade que saía de um contexto medieval para o futuro da Revolução Industrial. Temos o Arco da Vitória, temos a Gliptoteca, que é o Museu de Escultura, temos a Pinacoteca, temos o Tribunal, temos o Teatro Nacional. Munique era uma cidade em transformação e uma cidade vibrante. O rei era empreendedor, mas também era extremamente odiado. As pessoas de Munique odiavam o rei. Porquê? Porque, como todos os outros príncipes alemães da altura, ele era um opressor do povo. Ele queria o poder, ele teve medo de perder o poder com as ideias da Revolução Francesa, com a invasão do Napoleão, e agora que novamente tinha o poder, era agarrado ao poder. Portanto, ele censurava, oprimia, prendia. Não era assim uma sociedade nada igualitária e era uma sociedade difícil. Na verdade, Luís I decidiu que a palavra cidadão devia ser suprimida e trocada por súbditos, pois, segundo ele, a palavra cidadão conduz à arrogância, o medo da palavra. O medo das ideias. As ideias não morrem, não é verdade? Portanto, vivia-se realmente uma sociedade difícil. E é exatamente neste tipo de sociedade que nasce este novo movimento do romantismo, que em vez de olhar para a natureza, para a paisagem, vai olhar para a vida privada. As pessoas fecham-se na sua esfera privada para se proteger e os pintores também. O rei determinava o que podia ser ou não ensinado na Academia de Arte e o estilo neoclássico era o seu preferido, como todos os ditadores desta época. Na Academia queriam-se frescos, queriam-se quadros históricos. Claro que o Spitzweg também tentou entrar na Academia, como todos os pintores, mas depressa percebeu que os seus temas modestos, estes temas da vida comum, não estavam muito de acordo com os ideais da pintura clássica e não se deu nada bem. Na verdade, mandaram-no embora. Ele acabou por aprender pintura com um grupo de amigos pintores. Ele nunca teve ensino formal. Nesta obra que estamos a ver, O Poeta Pobre, percebe-se que Spitzweg iniciou pelo desenho. Esta obra tem um contorno claro, que nos passa a impressão de ter sido colorido, que a pintura foi quase um pensamento posterior aqui do pintor. Mais tarde, na sua obra, podemos apreciar uma paleta de cores vibrantes. O tema desta obra é um poeta num alojamento muito pobre. Esta ideia do artista, de poeta pobre, era algo muito comum na literatura da época. Se vocês gostam de literatura romântica, sabem isto. Era também algo muito comum nas peças de teatro, nos musicais. Aliás, esta ideia do artista pobre vem daqui. A vista que podemos ver da janela constitui a parte mais brilhante da obra. E a mais escura é a estufa forrada de ladrilhos. Esta estufa é uma espécie de lareira muito comum nas casas da Europa do Norte. Eu vivo na Suíça e aqui as casas antigas, aquelas de madeira, aquelas casas mais tradicionais, têm isto. É como se fosse uma salamandra ou uma lareira, só que é feita de ladrilho, é feita no meio da casa para aquecer todo o ambiente. É uma peça muito bonita, é muito bonita e vai aquecendo assim a casa aos poucos. Só que tem que ser assim, tem que estar acesa durante meses. As minhas amigas, há uma que tem assim uma casa destas, tem lá pôr, ela gasta uma fortuna em lenha porque aquilo nunca pode apagar, senão as paredes arrefecem. Portanto, não é assim o mais eficiente que existe, mas é lindíssimo. No caso desta obra, a estufa está apagada, como podemos perceber pelo facto da cartola estar pendurada na chaminé, o que seria impossível com esta quente. E claro, não haveria jornais na porta da estufa. Caso esta estivesse acesa, talvez o nosso poeta não necessitasse tantos cobertores e tanta roupa. Quartos frios eram uma constante nesta época. As estufas e lareiras não eram exatamente eficientes, só aqueciam uma parte da casa e tinham de ser acesas todos os dias, o que era terrivelmente dispendioso. Na verdade, nesta época da Alemanha, o crime mais grave contra a propriedade não era roubar comida, era roubar lenha. A Alemanha é um país frio, as pessoas tinham frio e mais do que comida precisavam de lenha. E era isso que elas roubavam. Portanto, podemos ver que as pessoas realmente viviam numas condições um bocadinho agrestes. Aqui, Spitzweg coloca o poeta disposto a queimar a sua própria obra para se aquecer. Em frente da porta da estufa está um fascículo 3 e 4 da Opera Maior. As partes 1 e 2 já terão ardido. Ganhar a vida como poeta, escritor ou jornalista era quase impossível em Munique devido à censura, repressão e ao facto popular dos poetas serem considerados preguiçosos. É assim, ser poeta tudo bem se fosse rico, ser poeta tudo bem se fosse um hobby. Agora, ser poeta pobre e ser poeta a tempo inteiro, ninguém o levava a sério. Isto da poesia era considerado assim, uma perda de tempo, vamos dizer a verdade. As pessoas achavam, mas é preguiçoso, agora diz que é poeta. Entendem? Portanto, era impossível para esta pessoa aqui retratada ganhar a vida como poeta. O poeta de Karl Spitzweg está
tão desfasado da realidade? Primeiro porque escolheu uma profissão que não lhe dá dinheiro e depois porque ainda o faz à moda antiga. Os pesados tomos que estão junto à estufa eram desconsiderados pelos românticos. Segundo os românticos, as palavras deviam fluir da própria experiência, mas o nosso poeta parece contar com os dedos as sílabas para garantir que segue a métrica clássica. O poeta, para se proteger do frio, deita-se com um roupão esfarrapado, vestido e com um barrete de dormir. À volta do pescoço tem uma gravata, como se fosse sair. As gravatas, nesta altura, eram consideradas peça fundamental do vestuário masculino e podiam ser amarradas de várias formas. Isto dá um ar de distinção. Não era qualquer um que usava gravata, era só aquelas pessoas mais distintas. Outro elemento fundamental para o homem é o bastão. Este era um elemento que podia ser personalizado e era considerado de requinte. O bastão do nosso poeta está encostado à parede à esquerda. Na verdade, é um modelo económico e robusto em forma de T, conhecido na época como o bastão de Fritz, o nome do rei prussiano Frederico II. Outro elemento especial é o guarda-chuva que estamos aqui a ver. E este elemento, na verdade, é considerado revolucionário, porque nunca antes tinha sido retratado da maneira que o Spitzweg o retrata. E atenção que o guarda-chuva também tem aqui um sentido simbólico. O romantismo é assim, são várias camadas de simbologia. Aquilo que nos parece simples, na verdade, tem várias camadas. É muito interessante de se analisar. Ao longo do século XVIII, o guarda-chuva estava na moda. Contudo, só quem não tinha carruagem para se proteger da chuva é que abriu o guarda-chuva. De outra forma, era apenas um elemento da moda, um acessório. Após a Revolução Francesa, isto mudou e usar guarda-chuva era uma forma de assinalar o apoio ao povo. O guarda-chuva é nesta obra um símbolo de resistência, um símbolo do populismo político. A mesma coisa acontece com o chapéu alto. O chapéu ganhou uma forma cilíndrica durante a Revolução Francesa para substituir o tricórnio e as perucas, e no século XIX passou a ser muito mais comum e usado pelo povo. A cartola, o chapéu de chuva, o bastão e a gravata tinham aqui um significado imediato para as pessoas que eram contemporâneas do Spitzweg. Estes elementos caracterizam o indivíduo em termos de classe e em termos de personalidade e são também um motivo político, algo que agora pode nos passar ao lado, mas na altura era muito, muito óbvio. Esta é uma obra do período Biedermeier, que se estende de 1815 a 1848 e representa a reação à opressão com a imersão na esfera privada. O termo Biedermeier invoca imagens de famílias felizes, cenas pastoriais e vida sentimental, tudo afastado da vida política. Todas as referências políticas aqui são extremamente subtis, porque os pintores fecharam-se na esfera privada, porque estavam a viver tempos de opressão. Nesta obra, o barrete de dormir também tem um significado muito, muito especial, pois era a peça de vestuário usada por um Deutsch Michel, uma figura criada no século XVI que representava uma caricatura da nação alemã, ou seja, o alemão típico. Tudo tem um significado. E agora vou-vos explicar uma grande, grande controvérsia que esta obra tem. Na verdade, antes de realizar esta obra, o Spitzweg fez alguns estudos, alguns desenhos. E num desses desenhos, ele escreveu uma legenda. E esta legenda é motivo de grande reação. Existem dois grupos, os que acreditam que aquela legenda é o significado da obra e os que acreditam que não. Carl Spitzweg escreveu no seu desenho preparatório Weg Flor, o que significa fora pulga. Isto sugere que o poeta aqui deitado não está a contar as sílabas, mas está a esmagar uma pulga entre os seus dedos. Isto representa a disparidade entre as fantasias grandiosas do poeta e a sua realidade miserável, que é bastante evidente, com ou sem pulga. A popularidade desta obra vem exatamente disto, do recolher ao nosso espaço privado para nos dedicarmos às nossas fantasias. Outro fator é que esta obra ilustra um homem que, face a todas as adversidades, se esforça para seguir em frente, por continuar. No mundo da arte, uma característica importante para se obter a popularidade é a simplicidade. E esta obra de Carl Spitzweg pode ser compreendida com um olhar. Com um simples olhar. Aqui não temos uma perspectiva complicada. Tanto o quarto, a janela, a estufa e a cama são-nos apresentados paralelamente no plano pictórico. Tudo está claramente delineado
e mesmo que não conseguimos interpretar um dos elementos, o efeito do conjunto continua a fazer sentido. Nesta obra de Spitzweg, não sabemos se estamos perante um idílio ou uma sátira. Spitzweg retrata a fraqueza humana, mas de uma forma muito carinhosa. Ele retrata o seu sujeito em toda a sua excentricidade, mas sem ser sarcástico. Esta obra fala da aceitação e amor ao povo imperfeito. Uma filosofia fascinante de uma obra fascinante, mas completamente inadequada para um período de revolução. É ou não é interessante? Vocês conheciam a obra? Gostam da obra? Querem que eu faça mais análises da obra de Spitzweg? Ele tem uma obra assim diferente e fascinante. É dos pintores do romantismo alemão que eu mais gosto. É assim um dos grandes nomes. E pronto, analisámos a obra O Poeta Pobre de Spitzweg esta semana. Vamos continuar com análises de obras, mas eu quero vos pedir se têm alguma obra que vocês gostam muito do romantismo alemão que eu não tenha falado ainda, deixem aqui nos comentários. E também podem ajudar o canal deixando um comentário gentil, porque o YouTube não distribui os nossos vídeos. Nós não temos assim muitos seguidores, somos um canal pequenino, mas se vocês deixarem comentários, ajuda a engajar o canal e ajuda aqui ao algoritmo, que eu não sei como é que funciona, que está contra nós, das artes, mas pelos vistos o algoritmo gosta de comentários. Portanto, sejam queridos e deixem um comentário simpático. Podem subscrever o nosso canal, podem fazer um gosto, podem se tornar membros do Clube Criarte para nos apoiar, podem me pagar um café, os links estão todos aqui por baixo, e podem também visitar museus, ir verem arte, fazer sugestões de pintores, aqui para eu falar aqui no YouTube. Nós somos uma comunidade, vamos dialogar, ok? Por hoje é tudo, fiquem bem. Eu sou a Sara, voltamos para a próxima semana com mais atualizações. Tchau!